Olá! Nessa aula nós vamos ver duas legislações referentes ao processo de microfilmagem. A Lei 5.473 de 1968 e o Decreto 1.799 de 1996, que regulamentou essa lei. Vamos lá? A Lei 5.433 de 1968, pessoal, ela regulamenta a microfilmagem de documentos oficiais. Ela foi criada com objetivos de segurança e economia de recursos. Segurança para poder preservar, né, os documentos, e aí em formato de imagem, e assim poder ter outras fontes, né, do que somente aquele documento original, e economia de recursos, porque a microfilmagem tem uma das suas vantagens é a economia de espaço, né, de espaço físico. Então, essa economia pode chegar até 98%. Né? Então, a Lei 5.433 ela vem para regulamentar a microfilmagem e com esses objetivos de segurança e de economia de recursos. Ela é uma lei curta, né? Por isso a gente destacou tópicos principais aqui nesse quadro, porque a gente vai tratar de questões mais práticas no Decreto 1.799 um pouquinho mais à frente, tá bom? Então, a Lei 5.433, ela autoriza a microfilmagem em todo o território nacional, né? Então, em todo o território nacional, os documentos oficiais, eles podem ser microfilmados. Os microfilmes e as cópias fotográficas obtidas, né, a partir de filmes, possuirão efeitos legais, né, os mesmos efeitos legais dos documentos originais, né? Então, isso também é uma questão muito importante que a Lei 5.433 vem trazer, né? Então, você microfilma aquele documento e esse microfilme, ele tem os mesmos efeitos legais do documento original, né? Então, isso traz também uma economia nos processos administrativos, traz uma economia para diversas outras questões, né? Porque você não precisa ficar manuseando documentos antigos, muitas vezes documentos que estão em guarda permanente e que precisam de um processo todo de tratamento, de conservação, para que as informações sejam preservadas. Então, os documentos, né, microfilmados e as suas cópias, né, as cópias desses microfilmes, eles possuem os mesmos efeitos legais dos documentos originais. Os documentos microfilmados, eles podem ser eliminados, né, lá na gestão, nas fases da gestão de documento, quando chega na fase de destinação, pode-se decidir por eliminar esses documentos após a sua microfilmagem, né? Então, os documentos eles podem ser eliminados, que são aqueles documentos que não estejam mais em trâmite e que não possuam mais um valor permanente, ou seja, eles não precisam ficar guardados permanentemente, eles podem ser eliminados e, consequentemente, microfilmados para poder preservar a informação, mas não há necessidade de mantê-los em suporte físico, mantê-los arquivados no seu original. E também os documentos microfilmados, eles podem ser transferidos para outro local. Mas essa transferência para outro local, pessoal, desde que haja a lavratura de um termo. E quem que vai fazer a lavratura desse termo? A autoridade competente. Então, para transferir o documento para outro local, é preciso haver a lavratura do termo por uma autoridade competente, e essa lavratura de termo precisa ser em livro próprio para esse tipo de registro. Tá? E por último,
documentos de valor histórico não deverão ser eliminados, podendo ser arquivados em local diverso da repartição detentora. Tá? Então, esses são os tópicos principais da Lei 5.433, lá de 1968, que regulamentou a microfilmagem de documentos oficiais. E aí a gente parte agora para o Decreto 1799 de 1996, que veio então regulamentar essa lei de 1968. Então, vocês, como uma curiosidade, né, vocês veem aí a demora do legislador para regulamentar essa lei. Né? Passaram-se aqui, ó, de 1968 até 1996, passaram-se 28 anos para que, então, a lei que regulamenta a microfilmagem fosse regulamentada, né? Trouxesse aí questões mais práticas para o processo da microfilmagem. Então, o próprio Decreto 1799, ele vai trazer para a gente, lá no artigo 3º, uma definição de microfilme. E vai dizer o seguinte, ó, que entende-se por microfilme o resultado do processo de reprodução em filme, ou seja, né, microfilme é o resultado do processo de microfilmagem. Então, é o resultado do processo de reprodução em filme de documentos, dados e imagens por meios fotográficos ou eletrônicos em diferentes graus de redução. Né? Então, quando a gente fala em graus de redução, o que é isso? Que a microfilmagem pode ser feita em qualquer grau de redução, desde que garantida a legibilidade do documento e a qualidade da reprodução. Então, qualquer grau de redução significa o quê? Que se o documento ele for maior do que o equipamento que está sendo utilizado ali para fazer a microfilmagem, essa microfilmagem ela pode ser feita em etapas, né? Então, ela pode ser em diversos graus de redução para que aquele conteúdo do documento original ele caiba dentro de um microfilme. Tá? Então, é isso que o dispositivo está falando quando diz que é autorizado, né, fazer essa microfilmagem em diversos graus de redução. Tá bom? Então, vamos voltar aqui para o slide para a gente ver esse outro tópico aqui, ó, que também é muito importante cair em prova, tá? Que a microfilmagem ela será feita sempre em filme original, com o mínimo de 180 linhas por milímetro de definição. Então, é um mínimo de 180 linhas, não pode ter menos de 180 linhas por milímetro de definição, nem pode, mas pode ter mais de 180 linhas. O mínimo são as 180 linhas, mas pode ter 200, 210, 250, aí vai depender, tá, lá do filme original, né, do tipo de filme utilizado. Então, a microfilmagem será feita em filme original, mínimo de 180 linhas de definição, como garantia de qualidade da imagem, de segurança e de reprodução daquele material que está sendo microfilmado. E por último, é obrigatória a extração de filme cópia por motivo de segurança, que deverá então ser guardado em local diferente do filme original. Então, por que, pessoal, essa obrigatoriedade? Né? Então, digamos que a gente tem um documento original, esse documento ele é microfilmado. Vamos ter então um microfilme. Só que esse microfilme ele pode se perder, né? Ele pode ser danificado por algum motivo. Por isso são feitas cópias de segurança desse microfilme original. E essas cópias de segurança são guardadas em locais diversos daquele microfilme original. Né? Nada mais lógico do que isso para você poder manter a informação daquele documento original. Porque digamos que esse documento que foi microfilmado, ele tenha sido eliminado. Se você perde um microfilme original, né, essa primeira produção, esse primeiro filme, você perdeu a informação como um todo. Por isso,
essa obrigatoriedade de se fazer cópias do microfilme. Tá? Então, vem aí o Decreto 1799 trazer essas questões mais práticas daquilo que já estava regulamentado lá na Lei 5.433. Por isso que a gente vai dar mais foco no decreto, né? Ele traz muita coisa lá da lei e destrincha, digamos assim, né? Traz a questão mais prática, exatamente porque ele regulamenta aquela lei. Então, ele vai trazer como, então, aquilo que está lá disposto na lei funciona na prática. Voltando aqui para o nosso slide, a gente vai dar seguimento ao nosso estudo e a gente vai falar das etapas do processo de microfilmagem, né? Porque é um processo. Se é um processo, ele é composto de quê? De etapas, de fases. E a primeira etapa que a gente tem é o preparo. O preparo do quê? Do documento, daquele documento que vai ser microfilmado. Então, esse documento ele vai passar por um preparo, por um tratamento. E no que consiste esse tratamento? Esse documento ele vai ser higienizado, ele vai ser desamassado, se for o caso, né, se ele estiver amassado, vão ser retirados todos os grampos, assim como qualquer outro objeto metálico, por exemplo, digamos que tem um clips preso ali naquele documento. Então, esse documento ele sofre esse tratamento. Por quê? Para que a imagem, né, no momento que ele for fotografado, essa imagem seja o mais nítido possível, né, para que essa imagem traga com a maior perfeição possível o que está contido no documento original. Então, tira-se poeira, se existe algum tipo de fungo nesse documento, tudo isso é feito no momento da higienização, desamassar o documento, né, porque qualquer vinco, né, ali amassado naquele documento pode prejudicar a leitura da informação. Então, primeira etapa do processo de microfilmagem, preparo do documento. Segunda etapa, a microfilmagem em si. O que acontece nesse momento? Os documentos são colocados no equipamento que fará a leitura da imagem. Tratou o documento, preparou o documento, coloca o documento no equipamento de microfilmagem para que então ele faça a leitura dessa imagem. Acontece então o processamento, que é o processo de visibilidade ao documento microfilmado. É o momento da geração da imagem do documento. Então, processa-se o documento e gera-se, então, ali a imagem. Gerando a imagem, a gente vem, então, para a última etapa do processo de microfilmagem, que é a duplicação. A duplicação é o quê? Os microfilmes originais, conforme diz a lei, diz o decreto, né? A lei e o decreto, esses microfilmes originais eles são obrigatoriamente copiados. Essas cópias, então, vão ser guardadas em local diverso por motivo de segurança. E aí, segurança, pessoal, não só porque corre o risco de deteriorar o microfilme, não, eles podem ser furtados realmente, né? Então, são guardados aí em local diverso de onde fica o microfilme original. Tá? Então, aqui são 4 etapas muito simples, né? A gente não vai entrar no detalhe de como isso é feito, né? Não é o caso, não é o objetivo do nosso estudo, mas é importante a gente conhecer cada uma das etapas e minimamente o que acontece em cada uma delas. Então, primeiro se prepara o documento, coloca-se o documento no equipamento para o início da microfilmagem, ocorre então o processamento, que é a geração dessa imagem, e após a geração da imagem, né, e o microfilme ele está pronto, ocorre então a duplicação desse microfilme original, e se geram então as cópias que serão guardadas em um local diverso por motivos de segurança. Então, tranquilo, muito fácil as etapas, muito simples, apenas 4, a gente guarda e mata aí qualquer questão que trate dessas etapas do processo de microfilmagem.
Vamos agora falar dos elementos obrigatórios na microfilmagem, né? Porque a gente viu na aula de sinalética que a gente tem os rolos, né? E esses rolos, eles possuem a sinalética, que é a comunicação visual, que indica ali algumas informações e trazem também informações. A gente tem as sinaléticas informativas. Então, existem elementos que são obrigatórios na microfilmagem, que vem aí descrito no decreto 1799 de 96 para a gente. E é a abertura do quê, né? O que é essa imagem de abertura? É uma imagem que vai trazer informações e que abre a série de documentos que vão ser microfilmados. Então, que informações são essas que são obrigatórias na imagem de abertura? Primeiro, a identificação do detentor dos documentos, né, que é a instituição ali detentora daqueles documentos. Esses documentos pertencem a qual instituição? Tem que ter essa identificação. O número do microfilme, se for o caso, né, não é obrigatório, mas se houver um número do microfilme, precisa estar na imagem de abertura. Local e data da microfilmagem, o registro dessa microfilmagem e o registro dessa entidade que está realizando essa microfilmagem lá no Ministério da Justiça, ordenação, identificação e resumo da série de documentos, né, porque isso facilita a pesquisa da pessoa que quer visualizar as informações daquele microfilme, menção, quando for o caso, de que a série de documentos é continuação da série anterior. Então, se a gente tiver, né, essa continuação de séries, a gente vai ter aquela simbologia lá da sinalética, né, de continuação de rolo, identificação do equipamento utilizado, da unidade filmadora e do grau de redução. Então, se aquele documento ele era maior, né, geralmente mapas, plantas arquitetônicas são muito maiores do que os equipamentos de microfilmagem. Então, tem que se indicar o grau de redução, né? Qual foi a escala aí de redução daquele documento original, né? É uma informação importante também para estar na imagem de abertura. O nome, a qualificação funcional e a assinatura do detentor dos documentos. O nome, a qualificação funcional e a assinatura do responsável pela unidade, pelo cartório ou pela empresa executora da microfilmagem. Então, essas são todas as informações que são obrigatórias na imagem de abertura do microfilme. Caso alguma dessas informações não estejam contidas, visto que elas são obrigatórias, a entidade responsável por esse microfilme, ela responde caso ela seja fiscalizada, ela vai responder porque não existem, né? Ela vai precisar justificar por que esses elementos obrigatórios não estão em sua totalidade na imagem da abertura do microfilme, tá bom? Então, essas são as são as informações da imagem de abertura. Se a série de documentos ela tem uma imagem de abertura, agora é preciso encerrar essa série de documentos. E aí a gente vai ter a imagem, por óbvio, de fechamento dessa série de documentos. E também na imagem de fechamento, a gente vai ter elementos obrigatórios. São menos informações do que a imagem de abertura, mais informações que precisam constar dessa imagem de fechamento. Então, o que a gente vai ter primeiro? A identificação também do detentor dos documentos, as informações complementares relativas à identificação dos documentos microfilmados, um termo de encerramento atestando a fiel observância às disposições legais. Então, esse termo dizendo que todas as normas legais relativas à microfilmagem, elas foram cumpridas, né, elas foram observadas e elas foram cumpridas no processo de microfilmagem daquele rolo de filme. Menção, quando for o caso, de que a série de documentos microfilmados continua em microfilme posterior, mesma coisa, lá da imagem de abertura. Nome por extenso, qualificação funcional
e a assinatura do responsável pela unidade, cartório ou empresa executora da microfilmagem. Mesma coisa também, deixa eu voltar aqui, também lá da imagem de abertura, tá bom? Então esses são os elementos obrigatórios, tanto lá na imagem de abertura quanto na imagem de fechamento. Seguindo aqui, então, pessoal, o decreto 1799 de 96, ele vai trazer dispositivos onde ele fala que empresas e cartórios podem realizar microfilmagem. Então, a microfilmagem pode ser realizada por empresas e por cartórios. Mas, para isso, né, para eles poderem realizar esse processo de microfilmagem, eles precisam estar registrados no Ministério da Justiça. E o Ministério da Justiça pode fiscalizar essas empresas e esses cartórios quanto ao cumprimento, vamos ver aqui, quanto ao cumprimento das normas. Então, pode fiscalizar as empresas e os cartórios quanto ao cumprimento das normas no processo de microfilmagem. Então, tem aí um documento de garantia, onde as empresas e os cartórios, né, garantem que o processo foi realizado segundo as normas legais, que eles fizeram todo o processo de microfilmagem obedecendo um padrão de qualidade exigido e que o usuário é responsável pelo manuseio e conservação do microfilme. E caso, né, essas empresas e esses cartórios eles incorram em algum tipo de infração a essas normas, vão ocorrer algumas penalidades. Que penalidades são essas? Primeiro, uma advertência e a suspensão do registro, né, esse registro aqui formal lá no Ministério da Justiça, e caso eles sejam reincidentes naquela infração, esse registro perante o Ministério da Justiça para poder fazer o processo de microfilmagem, esse registro ele é cassado de forma definitiva, tá? Então é importante vocês guardarem isso, que tanto empresas, né, especializadas quanto cartórios, eles podem fazer o processo de microfilmagem, mas eles não podem fazer isso de qualquer forma, né? Eles precisam seguir as normas legais e, além disso, algo muito importante, eles precisam estar registrados formalmente lá no Ministério da Justiça, que vai ser o órgão responsável por fiscalizar o cumprimento das normas. Caso essas normas não estejam sendo cumpridas pelas empresas e pelos cartórios, eles podem sofrer aí algumas penalidades, que são essas duas aqui, que nós listamos aqui no slide, tá bom? Então, assim, é bem simples, mas é importante vocês guardarem que empresas e cartórios podem fazer o processo de microfilmagem se cumprirem com essas condições que nós acabamos de falar. E agora nós vamos ver algumas questões, né? Vamos ver aí como que tanto a Lei 5.433 de 68 quanto o Decreto 1799 vem sendo cobrado aí nas provas. Então vamos ver aqui essa prova de 2024 do Instituto Verbena, que diz que o Decreto 1799 regulamenta a Lei 5433, ok, que regula a microfilmagem de documentos oficiais e dá outras providências, estabelecendo o quê? Que a microfilmagem de qualquer espécie será feita em filme original, ok, com o mínimo de quantas linhas por milímetro de definição. E a gente viu isso lá no início da nossa aula. A quantidade mínima de linhas por milímetro de definição são 180 linhas. Não pode ser 179, 170. Não, tem que ser um mínimo de 180. Posso ter linhas por milímetro de definição, 190 linhas, 200, 210? Posso, mas a questão pediu para a gente um mínimo, né? Então, o mínimo são 180 linhas por milímetro de definição, conforme está lá no decreto 1799, especificamente lá no artigo 5º do decreto,
tá bom? Que vocês podem depois dar uma olhada, e é importante que vocês tenham tanto a lei quanto o decreto impressos aí para vocês irem lendo e fazendo as anotações de vocês, tá bom? Vamos seguir aqui com mais uma questão. Aqui nós temos uma outra questão também do Instituto Verbena, mas agora de 2023, que diz o seguinte, que o microfilme é uma tecnologia regulada pela Lei 5.433, ok, que determina no seu artigo 2º que após a microfilmagem está desautorizado eliminar os documentos originais de valor o quê? Então isso quer dizer o quê? Que aquele documento que ele foi microfilmado, o documento original, ele não pode ser eliminado. E por que ele não pode ser eliminado, esse documento original? Que tipo de valor que ele tem para que ele não seja eliminado? E aí vem letra A, administrativo. Valor administrativo está errado, pessoal, porque esse documento de valor administrativo, geralmente ele é eliminado, tá? Ele é microfilmado e eliminado. Ele não vai para arquivos permanentes, para guarda permanente. Letra B, documentos originais de valor primário. Seria correto se a gente tivesse aqui valor secundário, tá? Mas valor primário são aqueles documentos que ainda estão em uso, né? Eles não são eliminados ainda, eles não podem ser eliminados e nem podem ser guardados, porque eles ainda estão sendo utilizados de alguma forma pela instituição. Então, letra B está errada também. Documentos originais de valor histórico. E aqui, ó, a gente marca como correto, porque é exatamente isso que diz o artigo 2º da lei, que eu vou ler aqui para vocês, ó. Os documentos de valor histórico não deverão ser eliminados, ó. Então, está desautorizado eliminar esses documentos, podendo ser arquivados em local diverso da repartição detentora deles, né? Então, esses documentos de valor histórico, eles são microfilmados, eles não são eliminados, e esses documentos originais de valor histórico, eles podem ser, então, guardados em outro local fora daquela instituição, mas eles precisam ser guardados, eles não podem ser eliminados de jeito nenhum. Então, letra C, histórico, é o que diz, né, a letra da lei, o artigo 2º da lei 5.433, então a alternativa D está errada, a gente já elimina aqui e confirma a letra C como a resposta da nossa questão. Vamos seguir aqui para mais uma questão, agora da banca Selecom, de 2023, que diz o seguinte, é elemento constante na imagem de encerramento de microfilmes. Então, vocês veem, ó, que as bancas cobram aquilo que a gente falou lá na aula, né, na parte teórica da aula, que existem elementos obrigatórios que fazem parte da imagem de abertura da microfilmagem e também da imagem de encerramento ou de fechamento, também é outro termo que vocês podem encontrar em prova, desculpa. Então, vamos encontrar qual é esse elemento constante da imagem de encerramento de microfilmes. Então, vamos lá. Letra A, local e data. Local e data é um elemento obrigatório da imagem de abertura. Tá? Então, letra A está errada. Registro da instituição, né, daquele detentor dos documentos, no Ministério da Justiça. Também tem que constar da imagem de abertura. Letra B, errada. Letra C, número do microfilme, se for o caso. Então, se o microfilme ele tiver um número, ele deve constar onde? Lá também da imagem de abertura, que é aquela lista, né, bem maior aí de informações que devem conter na imagem de abertura. Então, letra C, a gente risca aqui porque está errada. Letra D, identificação do detentor dos documentos microfilmados. Isso tem que constar tanto da imagem de abertura, quanto também da imagem de
fechamento, de encerramento. Vamos segurar um pouquinho aqui a letra D, vamos ver a letra E para ver se é uma informação somente da imagem de fechamento ou se também tem a ver com abertura, tá bom? Então vamos ver aqui a letra E, ó. Identificação do equipamento utilizado da unidade filmadora, aqui tem uma vírgula, da unidade filmadora e do grau de redução utilizado naquelas imagens microfilmadas, se for o caso. Isso daqui da letra E, ó, tem que constar da imagem de abertura. Então, a letra E não responde a nossa questão porque é só do termo da imagem de abertura e a gente quer achar um elemento que conste da imagem de encerramento. Confirma aqui a letra D, porque apesar de constar da imagem de abertura, essa informação também tem que constar da imagem de encerramento. Então, por isso que está correta a letra D. E aqui a gente tem uma questão de múltipla escolha, tá? Aqui para a gente finalizar a nossa aula, uma questão de 2022 da banca IBFC. Diz o seguinte, a Lei 5.433, que regula a microfilmagem de documentos oficiais e dá outras providências, ela regula e dá outras providências. De acordo com essa legislação, assinale a alternativa correta em relação ao que está disposto lá na Lei 5.433. Vamos ver. Letra A. Os documentos microfilmados poderão ser eliminados por qualquer processo inadequado que assegure a sua desintegração. Bom, pessoal, aqui a gente já vê uma bizarrice na própria escrita, né? Você pode até não saber se está certo ou errado de acordo com a lei, mas a gente sabe que qualquer coisa, né, qualquer processo, ele não pode ser inadequado. Quando você faz qualquer coisa, você tem que fazer por meio de um processo que seja adequado e não inadequado. Então, a letra A, ela está errada aqui já de cara por isso, né? Não é um processo inadequado. Letra B. Os documentos de valor histórico deverão ser eliminados, podendo ser arquivados em local diverso da repartição detentora deles. Aonde está o erro disso? Os documentos de valor histórico não deverão ser eliminados, podendo, aí sim está certo, ser arquivados em local diverso da repartição detentora deles. Mas eles não podem ser eliminados, porque eles possuem valor histórico. Então, eles podem ser microfilmados, mas os documentos originais possuem valor histórico, então eles não podem ser eliminados. Por isso, letra B, errada também. Letra C. A eliminação dos documentos microfilmados far-se-á mediante lavratura de certidão. O erro está aqui, ó. Certidão. Não é lavratura de certidão, e sim lavratura de termo assinado aí por autoridade competente. Então, é a autoridade competente que vai lavrar esse termo, vai fazer a lavratura desse termo, e a lavratura desse termo é feito em livro próprio. Então, o erro da questão está aí, não é certidão, mas sim lavratura de termo. Então, letra C, errado. Letra D. Os originais dos documentos microfilmados poderão ser eliminados antes de seu arquivamento. Está errado, porque nem todos os documentos originais podem ser, que são microfilmados, poderão ser eliminados, né? Se esses documentos eles possuem um valor permanente, eles não podem ser eliminados. Se eles têm um valor histórico, eles não podem ser eliminados. Então, aqui, errado. Sobra para a gente o que? A letra E. Vamos ver o que a letra E diz. Os filmes negativos resultantes de microfilmagem ficarão arquivados na repartição detentora do arquivo, vedada sua saída sobre qualquer pretexto. Isso aqui está correto porque ficar guardado, né, esses filmes negativos da microfilmagem ficarem arquivados na repartição detentora é uma medida de segurança
e de preservação da informação, para evitar que a matriz do microfilme, né, seja então perdida. E aí, lembrando lá do processo de microfilmagem, a gente tem as etapas. Qual é a última etapa? A duplicação. A gente faz cópias daquele microfilme, mas o negativo original ele fica guardado ali na repartição detentora e ele não pode sair de dentro da repartição por motivo nenhum. O que sai da repartição são as cópias do microfilme original. Tá bom, pessoal? Então, letra E responde a nossa questão. E aqui a gente finaliza a nossa aula sobre a Lei 5.433 de 1968 e o Decreto 1.799 de 1996, que regulamenta a Lei 5.433. Então, eu sugiro, né, recomendo que vocês façam as questões do nosso banco de questões e a gente se vê na próxima aula.